Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Ab Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013. Capítulo 1. A Imagem Fantasma, Sobrevivências das Formas e Impurezas do Tempo. Terceiro item. As formas sobrevivem, a história se abre. Páginas 31 a 41. Este item será dividido em 3 vídeos. O primeiro vídeo terá os textos das páginas 31 a 34. O certo é que, como escreveu Ernest Gombrich, mas como pôde ele não se sentir visado por sua própria frase? Entre aspas, o atual fascínio exercido pela herança de Warburg também pode ser visto como sintoma de certa insatisfação. Fim das aspas. Com a história da arte, tal como é praticada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nota 69. Em sua época, o próprio Warburg havia manifestado esse tipo de insatisfação, outra maneira de expressar uma exigência ainda não elaborada, em 1888, quando tinha apenas 22 anos. Ele já fustigava, em seu diário íntimo, a história da arte para pessoas cultas, a história da arte estetizante, dos que se contentavam em avaliar as obras figurativas em termos de beleza. Já então convocava para uma Kunstwissenschaft, essa pronúncia deve estar errada, me perdoem, uma ciência da arte específica, e escreveu que um dia seria tão inútil falar das imagens quanto é inútil para o não médico tecer comentários sobre uma sintomatologia. Nota 70. E foi também por aversão à história da arte estetizante que Warburg se lembrou de haver partido subitamente em 1923 para as serras do Novo México. Nota 71. Ao longo de toda a vida, ele exigiria do saber sobre as imagens um questionamento muito mais radical do que toda a curiosidade voraz dos atribuicionistas, como Morelli, Venturi, Berenson, os quais qualificou de admiradores profissionais. Do mesmo modo, exigiria muito mais que o vago estetismo dos discípulos, quando vulgares, isto é, burgueses, de Ruskin ou Walter Pater, ou até Burckhardt ou Nietzsche. Assim evocou com sarcasmo em seus cadernos de notas o turista super-homem em férias de Páscoa, que vai visitar Florença, com o Zaratrusta no bolso do casaco. Nota 72. Para responder a essa insatisfação, Warburg pôs em prática um constante deslocamento no pensar, nos pontos de vista filosóficos, nos campos de saber, nos períodos históricos, nas hierarquias culturais, nos lugares geográficos. Ora, esse próprio deslocamento continuou a fazer dele um fantasma, em sua época, e hoje mais do que nunca. Warburg foi o fogo-fato, ou melhor, o atravessa-paredes da história da arte. Já então, seu deslocamento para a história da arte, para a erudição e as imagens em geral, resultará de um processo crítico em relação ao espaço familiar, um mal-estar na burguesia negociante e na ortodoxia judaica, nota 73, mas, sobretudo, seu deslocamento através da história da arte em sua orla e mais além. Criaria na própria disciplina um violento processo crítico, uma crise e uma verdadeira desconstrução das fronteiras disciplinares. Esse processo já se faz sentir nas escolhas do jovem Warburg, suas escolhas de estudante entre 1886 e 1888. Ele seguiu os ensinamentos de arqueólogos clássicos, em todos os sentidos do termo, como Reinhard Kekulé, von Strandelnitz, em cujas aulas descobriu a estética do Laocoonte e fez em 1887 sua primeiríssima análise de uma pathos formal, ou Adolf Michaelis, com quem estudou os frisos do Parthenon. Nota 74. Foi aluno de Carl Just, que o iniciou na filosofia clássica e em Winckelmann, assim como em Velázquez e na pintura flamenga. Em contrapartida, entusiasmou-se com a filologia antropológica de Hermann Usner,
com todos os problemas filosóficos, etnográficos, psicológicos e históricos que ela arrastara em sua esteira. Depois, nas conferências de Karl Lamprecht sobre a história vista como uma psicologia social, ele encontrou alguns fundamentos de sua futura metodologia, nota 75. Do lado do Renascimento, os ensinamentos de Hegel e Todd, que fizera do desenvolvimento artístico italiano uma consequência do espírito franciscano, relegando ao segundo plano o retorno da antiguidade pagã, mas serviram de contraponto, nota 76, porém, Albert Janicek o fez compreender a importância das teorias da arte, a de Dante, a de Albert, bem como o papel das práticas sociais ligadas a qualquer produção figurativa. Nota 77. Quanto a August Chammershow, essa pronúncia deve estar errada, eu não conheço o nome. Ele simplesmente iniciou Warburg no terreno florentino, se assim posso dizer. Foi in loco que o jovem historiador cursou seus estudos sobre Donatello, Botticelli ou a relação entre o gótico e o renascentista na Florença do 400. Temas que hoje reconhecemos todos eles como eminentemente warburgianos. Nota 78. Além disso, Schmarchel defendia uma Kantuissenschaft decididamente aberta às questões antropológicas e psicológicas. Elaborou um conceito específico da comunicação visual e da informação, Verständigung, mas, sobretudo, compreendeu o papel fundamental do que era chamado, na época, de linguagem dos gestos, retomando, para além de Lessing, a problemática expressiva do Laocoonte. Tentou elaborar uma teoria de empatia corporal das imagens, tudo isso enunciando a partir do binômio da mímica, mimic, e da plástica, plastic, nota 79. Tudo isso enunciado a partir do binômio da mimic e da plastic, nota 79. Nessas condições, ficaremos menos admirados de ver o jovem Warburg passar da antiga psicomaquia para a leitura de Wundt e Botticelli, para cursos de medicina, ou até para um curso sobre as probabilidades, no qual, em 1891, ele fez uma exposição sobre os fundamentos lógicos dos jogos de azar, nota 80. Mais do que um saber em formação, foi antes um saber em movimento que aos poucos se constituiu pela ação, aparentemente errática, de todos esses deslocamentos metodológicos. Nascido em 1866, Warburg fazia parte de uma geração prestigiosa de historiadores da arte. Emile Malle nasceu em 1862, Adolf Goldschmidt em 1863, Henrik Wolfling em 1864, Bernhard Berenson em 1865, Julius von Schlosser em 1866, Max J. Friedlander em 1867, Wilhelm Vogt em 1868, etc. Mas sua posição epistêmica e institucional o diferencia em termos absolutos. Em 1904, quando se aproximava dos 40 anos, ele foi reprovado mais uma vez no exame para o cargo de professor em Bonn. Semilúcido, semi-angustiado, ele havia escrito em 1897: decidi, de uma vez por todas, que não fui feito para ser Privatdozent, nota 81. Depois disso, viria a declinar de propostas de cátedras em Breslau e Halle, e, em geral, de qualquer cargo público, recusando-se, por exemplo, a representar a delegação alemã no Congresso Internacional de Roma em 1912, do qual tinha sido um dos mais ativos promotores. Ele viria a permanecer como pesquisador privado, entendendo-se a expressão em todos os sentidos possíveis, um pesquisador cujo próprio projeto, a ciência sem nome, não podia satisfazer-se com fechamentos disciplinares e outros arranjos acadêmicos. Foi essa, pois, a insatisfação inicial, a territorialização do saber sobre as imagens. Em 1912, ao concluir as
sua comunicação no Congresso de Roma sobre os temas astrológicos dos afrescos de Francesco del Cossa, em Ferrara, Warburg pleiteou, segundo seus próprios termos, uma abertura da disciplina. Cita: ao arriscar aqui esta tentativa parcial e provisória, minha intenção foi pleitear um alargamento metódico das fronteiras da nossa ciência da arte. Ein methodisch, Grenzenänderung unserer Kunstwissenschaft. Nota 82. Perdoe a pronúncia, eu sei que é horrível. Fim da citação. Seria correto, porém, muito incompleto, compreender esse pleito como uma exigência de interdisciplinaridade, ou como uma ampliação filosófica de um ponto de vista sobre a imagem, para além dos problemas factuais e estilísticos que o historiador da arte tradicional formula a si mesmo. É fato que a vontade de Warburg sempre foi conciliar a preocupação filológica, donde a prudência e a competência que ela pressupõe, com a preocupação filosófica, donde o risco ou mesmo a impertinência que ela supõe. Porém, há mais do que isso. A exigência warburgiana quanto à história da arte decorre de uma postura muito precisa a respeito de cada um desses dois termos, arte e história. Warburg, creio, sentia-se insatisfeito com a territorialização do saber sobre as imagens porque tinha certeza de duas coisas, pelo menos. Primeiro, não ficamos diante da imagem como diante de algo cujas fronteiras exatas não podemos traçar. O conjunto das coordenadas positivas, autor, data, técnica, iconografia, etc., não basta. Evidentemente, uma imagem, toda imagem, resulta dos movimentos provisoriamente sedimentados ou cristalizados nela. Esses movimentos a atravessam de fora a fora, e cada qual tem uma trajetória histórica, antropológica, psicológica que parte de longe e continua além dela. Eles nos obrigam a pensá-la como um momento energético ou dinâmico, ainda que ele seja específico em sua estrutura. Ora, isso traz uma consequência fundamental para a história da arte, que Warburg enunciou nas palavras imediatamente posteriores a seu pleito. Ficamos diante da imagem como diante de um tempo complexo, o tempo provisoriamente configurado, dinâmico desses próprios movimentos. A consequência ou desafio de um alargamento metódico das fronteiras não é outra senão uma desterritorialização da imagem e do tempo que exprime sua historicidade. Isso significa, claramente, que o tempo da imagem não é o tempo da história em geral, o tempo que Warburg destacou nesse ponto através das categorias universais da evolução. Tarefa urgente, intempestiva, inatual. Será? Para a história da arte, tratava-se de refundar sua própria teoria de evolução, sua própria teoria do tempo, que Warburg relacionava a uma psicologia histórica. Cita: até aqui, a insuficiência das categorias universais para pensar a evolução impediu a história da arte de pôr seus materiais à disposição da psicologia histórica da expressão humana. Historische Psychologie des Menschlichen Ausdrucks, a qual, de resto, ainda está por ser escrita, nossa jovem disciplina. Tateia em meio a esquematismos da história política e teorias sobre o gênio, à procura de sua própria teoria da evolução. Über eine Entwicklung Glasbury. Nota 83. Agora seria preciso poder seguir Warburg em sua tentativa de atravessar paredes, de desenclausurar a imagem e o tempo que ela carrega, ou que a carrega. Seguir seu movimento orgânico equivaleria, tarefa acachapante, a não omitir nada, mas podemos ao menos iniciar esta empreitada de crítica epistemológica interrogando-nos sobre a maneira ou maneiras pelas quais Warburg pôs em movimento e deslocou a história da arte. Mais uma vez, percebemos que tudo aqui é uma questão de estilo de pensamento, de decisão, de saber, ou seja, uma questão de tempo, de andamento. Continuaremos a leitura desse item no próximo vídeo. Até lá!